E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Os homens são muito diferentes das mulheres. Tanto que eu acho que nós não viemos da costela do Adão, não. Acho que éramos um bando de ervas falantes, desorganizadas, sempre insatisfeitas. Aí Deus, a deusa, sei lá, perguntou: o que é que vocês querem? Aí uma queria uma coisa, outra queria outra coisa. Bom, já que vocês não sabem o que vocês querem, então, pra não errar, eu vou fazer o básico. Eu fiz o homem, o nosso básico de cada dia. Porque o homem, ele não é multifuncional como a gente. O homem, por exemplo, ele não consegue dirigir, falar no celular e passar o rímel ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essas três coisas e ainda bater o carro depois. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. A fuder. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Começa mais um Marketing ou Propaganda. Hoje sem o nosso super mestre, como é que ele se chama, Jefferson? Não lembro como é que é o nome que ele se autodenomina. Pintaúdi não está conosco hoje, está certamente nos acompanhando. E aqui ao meu lado, no estúdio, eu tenho o professor Alessandro Souza, que é também coordenador dos cursos de comunicação da SPM e faz parte da diretoria acadêmica da Associação Rio Grandense de Propaganda, a ARP. Acho que te apresentei bem, né? Acho que sim. Então tá. Então vamos começar mais um marketing. E vim representar o coloradismo aqui na ausência do Pinto. Ah, então, por favor, porque este gente... lado da mesa não representa o coloradismo. É. A gente tem o Saci, ele até... Não vou pegar agora, porque né, a perna não permite. Fazer companhia do Saci. Éramos para estar em maioria, mas tudo bem, né? O Não Pinta estão.
tá na labuta Vocês deveriam absolutamente estar- entendível. Não, vocês estariam na maioria de gênero e na maioria de clubismo, né? Então tá bem bom, bem dividido Tá bem. em gênero e clubismo hoje. Muito bem, perfeito. Então, primeiro, antes de mais nada, apresente-se à nossa audiência. Muito bem, bacana estar aqui, né? A rádio com essa audiência muito legal. Né? Eu sou, então, publicitário, atuei em algumas agências, veículo, empresas de tecnologia. Tive a minha própria empresa, Perngol, que está firme e forte lá com Carlinhos, Maluf. E, ultimamente, tenho estado mais dedicado à academia, né? Que acaba me exigindo bastante pela função de coordenação com a função administrativa, que Sim. representa a academia, responsabilidade perante o Ministério da Educação, órgãos reguladores e tal. Que é um desafio muito legal formar jovens e atuar com eles. Quanto né? tempo já na docência, Alessandro? Eu, na verdade, eu comecei no final de 2005, na pós, então era uma questão muito mais específica, 1 ou 2 módulos, né? Aham. E eu equilibrava com exercício profissional, então era muito tranquilo, me envolvia umas 2 noites, basicamente, eventualmente alguns sábados. Aí depois, em 2009, eu assumi a coordenação do curso de publicidade, né, concurso representativo, Sim, nacional, sim. internacionalmente, tal, da SPM, que acabou me exigindo um pouco mais, consegui equilibrar as coisas mais ou menos até 2014, 2015, e aí ficou um pouco mais difícil eu manter todo esse vínculo, né? E em 2006 e 2007 também ajudei no Comitê de Marketing do Esporte Clube Internacional, o embrião do programa de sócios, com Legal. uma série de colegas, e depois em 2011 e 2012 eu cuidei da assessoria de comunicação, né? Que era o site, com uma audiência Muito absurda, grande. site Aham. internacional, o site do Grêmio, enfim, são sites de grande audiência no estado por motivos óbvios, né? 2 love marks. Aham. E todos os veículos de comunicação do clube durante 2 anos. Foi um período razoavelmente complexo, que era reforma de estádio, né? Constrói, não constrói. Então tinha toda uma pauta Que legal. fora do esporte que nos absorvia bastante. Foi também um período bem legal, né? Tinha a revista do clube, a revista que era mensal, com a maior tiragem do estado, pela quantidade de sócios. Então, muito legal. Eu Com sempre vários digo que- jornalistas, uma grande publicitária, alguns designers, uma equipe maravilhosa. Mando um beijo lá para todo mundo. Legal, porque a gente sempre comenta, especialmente quem se interessa mais por essa área de marketing, enfim, de comunicação mais corporativa, que trabalhar com marketing ou publicidade ou propaganda não é muito a minha área, apesar de há muitos anos permear este mercado, né? Eu nunca atuei profissionalmente nessa área diretamente. Mas certamente é muito diferente de qualquer outra experiência trabalhar com a paixão pelo futebol, né? Sem dúvida. Especialmente no Rio Grande do Sul, que a gente tem esse Maragatos e Chimangos, né? Há muito tempo. Então, como é que é essa experiência de trabalhar com propaganda, marketing, comunicação como um todo, com essa loucura que é o futebol? Essa é uma experiência que eu costumo dizer assim, enriquecedora, bacana, tenho maior alegria, né? Agradeço o carinho, o presidente Giovanni Luigi, à época, Dani Dubin, vice-presidente que me pediram, né? Querido Dani aí da Ativa, do meio do marketing da comunicação, que me pediram para contribuir, entre outras pessoas, né? Mas é uma experiência muito complexa, porque a visibilidade é extrema, né? Então você tem que ter um cuidado enorme, o que é Sim. absolutamente normal em qualquer empresa. Suponho que sim. Mas é interessante que clube todo mundo é um pouco dono, então todo mundo acha que a sua pauta é mais importante. Sim. Então você tem lá Isso internamente? internamente, sem dúvida. Legal. Então você entendi. lá tem uma home do site, tem os assuntos do futebol e tal, consegue um outro destaque, e você tem umas 30 pautas diferentes que a gente tem que pesar, e eu costumo dizer que assim, a edição, né, o papel do assessor de comunicação, ele é um papel de facilitar no clube de futebol, mas ele talvez seja a pessoa que mais diga não. Então, rapidamente, eu estava bastante odiado por outros setores. Entendi. Porque você tem uma capa de uma revista por mês, ou uma home por dia, e o sujeito entende, com absoluto respeito, que o seu projeto social lá no interior da cidade X é extremamente relevante. Claro. E realmente mas não para ser capa. O outro entende Ou que o pelo menos não jogador agora, da ou não categoria dessa de forma. base, porque arrebentou no jogo, é extremamente importante. O outro entende que os indicadores ligados à construção, sei lá, ou reforma do Estado são importantes. O outro entende que é hospitalidade. Então, é muito interessante, porque o clube fomenta muitas coisas. Os clubes, se a gente for pensar internacional e no Grêmio, o entorno e o que eles mexem com pessoas e com possibilidades, com responsabilidade social, é enorme. E todo mundo
entende que o seu assunto é o mais relevante. Então, foi Isso já bastante acontece desafiador. naturalmente, né? Em Nas qualquer empresas. empresa, Quando mas se trata de numa futebol, love mark, então, numa love mark... eu costumo dizer, Internacional e Grêmio são 9 marcas, né? Então Claro. é bastante complexo. Então sempre respeite os profissionais de comunicação dos clubes, que são verdadeiros heróis. Amiguinhos. Verdadeiros heróis. Dar um beijo lá para Adriana, a equipe lá, talvez alguém esteja nos ouvindo, né? Grande profissional que é a Adriana Montes, e todo mundo tá lá, Natália Mauro, toda a equipe, né? Legal. Mas assim, é razoavelmente desafiador pra gente, porque Quanto realmente... tempo você ficasse lá? Eu fiquei 2 anos, os 2 anos iniciais da gestão Giovanni Luigi, Legal. cuidando de toda a comunicação. Uma experiência inesquecível. Inesquecível, sem sombra de dúvida. Não, e mais do que isso, né? Porque a gente conhece muitas pessoas, inclusive, que não são torcedoras e que trabalham lá, né? Que era o meu caso, né? Ou que No são, caso, isso- inclusive, que são torcedoras do rival, mas Aham. profissionalmente estão lá fazendo seu trabalho. Mas quando se torce para o time, ainda que de uma forma muito discreta, e ainda se tem essa oportunidade, deve ser ainda mais enriquecedor. Claro. E aí tem outro aspecto, que é o aspecto de RH, né, Márcia? Você não imagina a quantidade de pessoas que querem atuar no Internacional e no Grêmio. Claro que um pouco mais no Claro. Internacional, mas no Grêmio também bastante. Então a gente Olha! a gente recebia pedidos de currículos e maravilhosos, mas tem uma equação, você tem lá uma equipe de 15, 16 pessoas, um espaço físico, uma demanda, você não consegue absorver todo mundo. Então tem um aspecto tem um aspecto legal disso de RH, todo mundo quer contribuir com o clube, todo mundo quer ajudar, e você às vezes não tem espaço, às vezes não. Em 90% dos casos não tem espaço. Então, isso é uma questão que acontece muito, né? Então a gente sempre olhou para isso com bastante carinho, dentro do possível formamos profissionais, né? Então, assim, contratei, tenho muito orgulho de ter contratado algumas pessoas que estão lá até hoje. Legal. Que hoje tem Um legado, né? Um legado, né? E Uhum. já faz tanto tempo, né? Que começaram como estagiários, estão lá brilhando, né? Hoje, vou olhar seguidores na web, tem na casa de muitos milhares que começaram lá, se destacaram, enfim. Então foi um trabalho bacana, mas ele realmente exige bastante, né? Exige bastante. Vai cair um treinador e cai, aí o departamento de futebol faz e não pode avisar para ninguém, daí a comunicação sai correndo atrás Claro. para organizar a interface com o vestiário, que tenha a sua linha de comunicação própria, né? E de certa maneira independente, eu cuidava da parte institucional, não do futebol, né? Então tinha que ter interface para as informações saírem mais rápido, a gente se pronunciar rapidamente, foi muito legal, foi um grande aprendizado. Muito bom. Vamos agora, então, para essa área docente. Vamos, sem para a dúvida. área estudantil. É uma obsessão nossa aqui, né? Conversar com este público. Até porque a gente sabe que uma rádio web, essencialmente, ou seja, essencialmente digital, ela chama mais a atenção dos estudantes de hoje do que na nossa época, né, Alessandro? Não, a gente tá bem, estamos novinhos, assim, não fala assim. Super, mas tá óbvio, bem, com certeza. A gente nem é da época da internet de escada. Que isso? tem quase a idade ADSL, deles. o que é isso? Vamos lá. A gente costuma sempre falar aqui que, naturalmente, especialmente nas universidades mais tradicionais, que não é o caso da SPM, que já nasce com um DNA mais inovador, né? Porque ela é mais jovem também, nessa área de propaganda e marketing, que é a essência dela, né? O jornalismo, o curso de jornalismo ensina a ser repórter. O curso de publicidade ensina a trabalhar em agência. O curso de relações públicas ensina a fazer evento. Quando, na verdade, o mundo nos proporciona cada vez mais, o mercado de trabalho proporciona uma infinidade de oportunidades e de alternativas na comunicação. Como é isso tendo esse contato direto com a gurizada? É maravilhoso, até porque a gente nasce de uma proposta de mercado, né? Como tu falaste, né, Márcia? Só vou te ajudar assim na primeira parte. Na verdade, a gente não é mais recente, nós somos os mais velhos do país. Mas que nasce com uma cabeça muito jovem, né? Até porque está focado em propaganda, nesse sentido, porque nasce na década de 50, é bem legal essa história. A SPM, ela nasce na década de 50 e ela tem uma forma peculiar, ela nasce do misto do mercado e das artes. Por quê? Qual é o grande fenômeno do início da década de 50? Chegava a televisão no Brasil. Claro. Né? Num país extremamente agrário, ainda com pouca industrialização e tal, e as grandes marcas começavam a vir para cá, e por incrível que pareça, não havia mão de obra especializada, ou seja, não havia profissionais que entendessem de comunicação, que pensassem a comunicação, seja pelo seu olhar mais crítico, seja pelo seu olhar mais instrumental, não importa. Ninguém sabia direito colocar um vídeo publicitário no ar. Sim, claro. É uma história muito, muito interessante, né? Daí nasce dentro do MASP
junto, né, ao Museu de Arte de São Paulo, com profissionais, inclusive um gaúcho, Rodolfo Lima Martins, e começa a trabalhar com essa pegada de ser inovadora e de trazer essas questões de mercado, né, e abastecer o mercado nesse sentido. Então, é o primeiro currículo do Brasil, da escola de propaganda, depois vira um bacharelado e tal, né, mas assim, é a primeira escola de propaganda do Brasil. Então, isso permeia, de certa maneira, a nossa forma de trabalhar, porque tem que ser uma forma mais contemporânea no sentido de olhar para as demandas do mercado. Claro que tem pesquisa, claro que tem ciência, claro que tem TCC, evidentemente, se cumpre todas as questões científicas Exigidas e críticas. pelo MEC, inclusive, exigidas né? pelo MEC, Claro. inclusive, e importantes para a formação do cidadão, né, Márcia? Assim, Sim. ele tem que ter capacidade de crítica, capacidade de refletir, mas equilibrado a isso, eu diria, a gente tem uma pegada realmente que está muito próxima do mercado. Então, a gente procura formar um publicitário com uma visão estratégica, também criativa, evidentemente, capacidade criativa, né, o que é o mais lógico, mas também com uma capacidade estratégica, um jornalista multiplataforma, um jornalista que O curso de jornalismo é mais jovem, né? Ele é mais jovem. Eu me lembro de ter noticiado ainda, eu era repórter do Isso. Coletiva quando eu noticiei a chegada. Ele ainda é um pouco bebê, né? Tá começando. Eu acho que ele é mais 6, jovem 7 daqui, anos né? agora, eu acho que De sim. Porto Alegre, eu acho que Sem ele é o dúvida. último, né? Sem Não, dúvida. Eu acho que sim. talvez a Ritter tenha vindo depois. Não tenho certeza agora. Eu acho que a Ritter veio depois, mas vamos lá. É. E aí? E aí a gente tenta levar essa pegada mais relacionada com o mercado, com projetos reais, com vivências reais, né, com inserções reais para a moçada, para que eles consigam estar Sim. atentos a esse mercado que vários mercados estão mudando, mas eu costumo dizer que o nosso, sem dúvida, a indústria criativa, a biossaúde, a indústria criativa, a biossaúde, né, e a tecnologia são os três mais impactados nesse momento, que a gente precisa que os processos estejam Dessas atentos. mudanças, né? Porque, por exemplo, a teoria geral do direito não vai mudar muito. Então, quer dizer, Não vai mudar nada, na verdade. Se a gente continuar nesse ritmo, então... talvez o cálculo estrutural nem para o engenheiro civil não vai mudar muito, né? Exatamente. Mas qual plataforma e como atingir, né? E como falar com os consumidores para o jornalista vai mudar. A teoria comunicacional muda, né? Como é que eu acho o consumidor utilizando Big Data para o publicitário e qual é o apelo também vai mudar. Claro. Né? A indústria criativa ela está se transformando, a medicina também, pelo que eu tenho falado, com né, o robô cirurgião, né, os tratamentos. Então, algumas áreas essa aceleração é mais rápida. E nós estamos numa área que essa aceleração é rápida. Então, a gente está muito atento a isso, com disciplinas ligadas à tecnologia nos cursos, né, falando pelos cursos de comunicação como um todo. Então, a gente procura tá muito vinculado a isso com essa questão toda que, na minha opinião, é maravilhosa para a profissão, né? Porque eu fico pensando, se você hoje é um publicitário, um jornalista que tem dados, a gente acredita muito que a questão dos dados, de estudo numérico, de algoritmo, que vai pegar nas profissões, e você sabe, poxa, estão ouvindo agora o nosso programa, sei lá, por um cálculo de mineração de dados ou Big Data, esse perfil de público facilita muito para o comunicador. Perfeito. A mesma coisa com uma campanha, né? Então, nós sempre fomos em comunicação, isso eu tenho dito muito lá para a moçada, provavelmente, as profissões com mais capacidade de quali que eu conheço. A gente consegue ler pessoas, a gente consegue ler mundo, publicitário e jornalista, até porque tem uma formação abrangente, psicologia, sociologia, né, artes, estética, cinema. Então a gente sempre foi muito quali. O que essa onda agora de tecnologia, de dados, de mineração de dados, data mining, Big Data está colocando, é algo que a gente não tinha antes, que é o algoritmo. Então, na minha opinião, nós estamos chegando no melhor dos mundos. A gente vai continuar mantendo a nossa capacidade quali de enxergar pessoas e comunicar para pessoas, mas baseada em informação. Mas aí, vamos entrar então, vamos pegar esse gancho, Alessandro. Eu sou uma defensora, não uma defensora, eu sou um pouco crítica dos algoritmos, ainda que eu entenda que comunicação, como tu dissesse, comunicação e medicina, para mim, são as áreas que mais foram afetadas pela tecnologia, né? São até hoje muito afetadas pela tecnologia. Mas a gente não pode nunca esquecer, e o jovem mais ainda, porque ele vem com um perfil geracional aí conturbado de se entender, mas atrás desses algoritmos, ou o que esses algoritmos estão nos dando, é sempre referente a um ser humano. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, assim, os robôs na medicina, especialmente, estão até fazendo cirurgia. Legal, máximo. Ai, os robôs vão tirar os empregos dos seres humanos. Mas tem muita coisa que a máquina não faz. Claro, né? claro. Que é o olho no olho, o sentimento, a Sem emoção. E isso nenhum algoritmo vai substituir. Por enquanto.
Segundo Yuval Harari, no Homo Deus, é um livro maravilhoso, recomendo para todos os nossos ouvintes, né? Daqui a algumas décadas vai mudar. Não pra gente, pra quem tá falando agora. Eu ia dizer os teus, né? Eu pretendo estar a 7 palmos abaixo da terra. Ainda temos algumas décadas, mas o que tu falas faz todo sentido, Márcia, na seguinte lógica, né? O que eu vejo não é uma questão binária, isto ou aquilo. O que eu vejo é que a gente vai manter a nossa questão qualitativa de ver mundo, que pouca gente vê, a gente consegue ler coisas, ler contextos, né, seja sociológico, seja midiático, sem nenhuma falsa pretensão, mas a nossa formação é muito plural. Claro, os cursos de comunicação têm formação muito plural. Claro, o sujeito tem uma aula de técnicas fotográficas e de psicologia na mesma manhã, né? Ele está discutindo Freud, está discutindo abertura de câmera. Poucas profissões dão uma pluralidade tão grande quanto a formação em comunicação. Então eu sempre digo, né, aquele jovem que aproveita bem umas aulas de comunicação, ele tem um pouco de cada coisa, ele vira uma grande esponja, ele abre, né, assim, para campos do conhecimento muito vastos. Isso é muito plural, é muito bacana, é muito salutar. Então isso não se apaga. Acho que a tua fala traz, né, algo que eu gostaria de enfatizar. Na minha opinião, se acopla. Então a gente não pode perder a nossa capacidade humana de ver mundo, só que agora do lado vem também um outro pacote que nos dá mais assertividade. Então eu sou bastante otimista que esse caminho paralelo, né, da gente entender de pessoas como profissional de comunicação entende como ninguém, junto com essas novas informações que estão chegando para a gente, precisa sobre qual é o perfil de quem está nos ouvindo, qual é a lógica, o que espera, cruzamento de palavras-chave, web semântica, assim por diante. Esses dois mundos conversando, dialogando, é isso que a gente tem procurado formar. Mas convivendo e não sobrepondo o outro. Exatamente. Perfeito. É nisso que a gente tem acreditado muito, assim, lá na SPM, nisso que a gente tem pensado muito, né? E então eu vejo as nossas profissões muito, muito fortes e muito bacanas nesse sentido. Para os nossos ouvintes ou telespectadores, o Pintaúdi nos mandou aqui uma mensagem muito carinhosa, como é sua característica, dizendo: a Márcia é a melhor jornalista de marketing do Brasil. Ah, Pintaúdi, para com essa rasgação de seda. Mesmo, viu, Jefferson, nosso pilantra de estimação, viu, Alessandro? Concordamos aqui. Carinhosamente chamado de pilantra por nós. O Pintaúdi, ele rasga a seda até quando ele não tá aqui, né? E ele diz, e ainda tem sardas. Então, eu muito apaixonado pelas minhas sardas. Não, mas sem dúvida, uma marca registrada, é importante. Tô em soledade, som e imagem da rádia, está a full aqui. Tá em soledade, pilantra, viu? Esse é pra ti, pilantra. Ele disse, ó, som e imagem aqui em soledade está a full. Convidado muito bom também, tudo mérito da Cristófoli. Obrigado, Pinta. Soledade é terra da minha sogra. Olha aí. Também está conosco a Ana Hamed e a Sônia, Dona Sônia, a nossa investidora, em Fontoura Xavier, pega tri bem a rádio também, diz ela. Que legal. Muito bem. Vamos, Alessandro, para um campo que eu comecei a falar e que eu gosto muito de ouvir a opinião dos professores, porque vocês estão em contatos direto. Eu, Márcia, converso muito com os estudantes, porque a gente faz, enquanto coletiva.net, uma rodada muito próxima deles, né? Eu costumo dizer, inclusive, que até ontem eu era estudante, porque eu sou uma jovem ainda, né? Eu estava na... Não, tu para de me olhar desse jeito, Jefferson. E por muito tempo ainda será. Serei muito jovem ainda, essa cutis, né? Que não me deixa mentir, não me faz zoinho, Jefferson. Mas vocês estão ali no dia a dia com os alunos. O que eu tenho notado muito, e a gente conversa muito sobre isso aqui, eu e o Pintaúdi, é que o perfil desta nova geração assusta um pouco. E não assusta porque eles são incríveis, assusta porque é uma diferença muito grande, né? Como diz o Dado Schneider, né? Bem na minha vez. Querido Dado. Né? Aliás, o Dado está... Alô, Dado Schneider, ainda deve-nos uma visita. Tem um gap aí, né? De uma geração que era muito, muito aficionada por trabalho. E de uma geração agora que vem numa pegada de qualidade de vida muito forte. Achar esse equilíbrio, e isso também é uma defesa do Dado Schneider, leva um tempo. Sim. E é um desafio ainda grande, né, para ambas as pontas desse relacionamento. Então eu noto muito, assim, já escutei muitas coisas de jovens do tipo, quero qualidade de vida, ele tem 20 anos, meu amor... Vamos dar uma suada ainda na camiseta, claro, né? Claro. Não sou pago para isso.
como é que eu ouvi uma vez? Se fosse comigo, eu não durava 2 semanas. Esse tipo de frase, muito comum no mercado de trabalho. Assim, como ensinar para essa geração que, ok, aquela geração talvez não servisse, né, dos aficionados por trabalho, porque paga-se um preço alto, né, por isso, em diversos problemas de doenças de estresse, doenças emocionais, enfim. Mas que também dá para vamos debrear aí um pouco. Faz todo sentido. O que a gente percebe é que, assim, como quase tudo na vida, né, a gente vai aprendendo devagarinho, mas talvez seja necessário um equilíbrio. Boa parte dessa geração traz sim essa pegada, né, de um pouco mais cuidadosa. Qual é o propósito da empresa? A discussão hoje está muito, muito em voga, né? Os propósitos da empresa, da agência, do veículo de comunicação, da emissora, da rádio, do clube, já que a gente falou um pouco em esporte, né, antes. Né? Então, assim, é uma geração que cobra mais propósitos e cobra bastante equilíbrio também. O que a gente tem trabalhado é para isso também não virar o fio, né? Porque eu acho que isso passa um pouquinho também pela aceleração, pela velocidade. Então, muitas vezes as pessoas acham que com 25 anos não está sentado na cadeira do presidente. Mas tem alguém lá que com 20 anos está produzindo bem, né, gerando resultado. Então, trabalhar essa questão de conter um pouquinho a ansiedade é um desafio que a gente tem feito com programas de acompanhamento, com quase um coaching, né, dentro da academia. Legal. Não dá para ser dessa forma, mas a gente pode chamar de tutoria, né? Que é muito parecido com coach, de certa maneira. E o que a gente nota é que, assim, isso diminui um pouco a ansiedade, dá um choque de realidade, né, no bom sentido da palavra, mas também trazendo e procurando levar para as empresas, para que elas incorporem também nelas alguns valores que fazem todo sentido. Então, a gente tem feito um caminho de mão dupla, até com o Sinapro, o Sindicato Nacional das Agências de Propaganda, a gente fez um projeto muito bacana aqui, que foi o Super Estágio, que trabalhava exatamente isso, porque nós descobrimos por pesquisa que, por exemplo, a turma que se formou no meu tempo, 9 em cada 10 pensavam em trabalhar em agência. E hoje o índice é mais parelho, né? Então, a gente levou isso, e aí as agências entenderam que precisavam ter políticas de RH interessantes, diversas agências aderiram, implementaram sugestões nossas, mediadas pelo Sinapro, foi muito legal. Eu lembro até na fala que eu fiz essa apresentação dos dados de pesquisa lá no Sinapro, me surpreendeu, foram quase 20 agências, não recordo agora, 17 ou 18, no meio de uma tarde, não é comum. Né, você mandar gestores do RH, acho que foram 16. Então, assim, ou seja, todo mundo muito atento a esse tema. Então, também, esse elogio também tem que ser feito. A gente começa a ver empresas que ouvem esses anseios da moçada, né? Só que, assim, o anseio também não pode ser tão romântico. O anseio também não pode ser tão assim, não, eu vou trabalhar, né, e eu vou fazer só coisas bacanas. Não, o nosso dia a dia não tem coisas só bacanas. Vamos comer o guisado para chegar no filé mignon, né? E aí a gente fazendo esse trabalho de mediação, nos parece que a gente está devagarinho, né? A gente não tem a pretensão de resolver os problemas do mundo, né, Márcia? Não é isso, mas devagarinho parece. Mas o futuro do mundo está com vocês ali, né? Mas parece que eles começam a entender que não é Disneylândia, essa é uma frase minha, eu gosto muito de dizer ela em aula. Não sei que não é Disneylândia, cara. A vida não é um morango, pessoal. Não é. Tem dias que você vai ter que resolver o problema, tem dias que você vai ralar. E terão dias maravilhosos, né? Mas ao mesmo tempo também as próprias agências e empresas também levam um pouco em conta as nossas considerações. Então, eu sinto que já tem uma flexibilização de parte a parte, né? E assim, o mundo ele tem as suas regras. Lá pelas tantas, em algum momento também, se esse jovem não entender um pouquinho que ele tem que levar coisas, mas que também ele vai ouvir alguma coisa diferente, lá pelas tantas ele vai ter que pagar as contas. Exato, a conta não vai fechar. E aí que se a conta não fechar, daí vai ser mais duro, porque daí quando você está pagando sua conta, você, por bem ou mal, entende que às vezes tem que ser um pouquinho mais resiliente. Vai ser mais sofrido. Vai ser um pouco mais sofrido. Então a gente procura fazer esse trabalho através de aproximação com entidades, aproximação com agências e de mentorias, para tentar levar o melhor dos mundos para os dois lados. Mas tu acha que isso vai tá se aproximando, tá mais próximo do que já esteve? Márcia, eu posso dizer com tranquilidade, de uns, sei lá, 3, 4, 5 anos para cá, eu já sinto diferença. Legal. Já dá para notar. É uma visão otimista, assim, tu tens uma visão otimista. O que, conversando com os professores da área de economia, tem um outro fator aí que pouca gente fala, e eu acho que eu nunca falei em público, vou falar agora. Isso também tem a ver com o momento econômico. Quando o país estava em pleno emprego, e essa é uma geração que cresceu com pais em pleno emprego durante todo o final dos governos FHC, e era Lula, talvez ali primeiro da Dilma. Então foi um período
de muita tranquilidade. Assim, eu não vou ralar porque a outra agência, o outro veículo me contrata. Claro. Então você tinha esse facilitador. A crise também está dando um pouco de choque de realidade para dizer, há vagas, mas assim já não é aquela abundância toda, e lá pelas tantas você vai se formar, vai ter que pagar suas contas. Então tem um fator macroambiental externo, que é a crise, que também puxou um pouco, Perfeito. né, jogou um pouco as expectativas, né, parei um pouquinho. O mundo, A gente faz às vezes, muito- tem problemas, né? é verdade, Agora eu tô vendo não. que meu pai e minha mãe tiveram problema em casa. Eu cresci 15 anos, tô pensando esse jovem que hoje tem 20 e poucos, Aham. e não havia problema. Agora houve, um perdeu o emprego, às vezes os dois, e é horrível isso. Não, Mas sem às dúvida. vezes, por mais paradoxal que seja, a dor ensina a gemer. A dor ensina a gemer. Eu estava na faculdade logo após a Era Collor. O PIB brasileiro era terrível. Uma oportunidade a gente lutava muito. Eu comecei como redator publicitário. Só no prédio da minha faculdade eu contava 10 estupendos redatores. Só ali, se eu fosse somar todas, né? Então, assim, essa coisa de valorizar muito, que talvez a gente tenha virado muito fio, a minha geração, que hoje está nos 40, né? A gente virou muito fio e também, de certa maneira, trabalhou demais. Hoje eu também faço autocrítica com isso. Não, sem Mas dúvida, me sem parece que dúvida. tem um meio termo, Eu, inclusive... e é isso que eu tenho tentado trabalhar, Márcia. Eu, inclusive, Alessandro, pegando esse gancho que tu dissesse, faz, sei lá, 2, 3 dias que, conversando com a minha mãe, eu perguntei para ela se ela já tinha em algum momento, desde o nosso nascimento, meu e do meu irmão, Sim. se ela havia sido dona de casa. Porque eu não tinha essa lembrança. Sim. A vida inteira eu vi a minha mãe trabalhando tanto ou mais que o meu pai. Né? Então, eu nem tinha essa... Então, de fato, eu acho que nós somos fruto de uma geração que batalhou muito, que suou muito. Então, a gente teve esse exemplo. Quando vem essa nova geração em que tudo foi mais fácil para eles, né? Eles já chegam na era da tecnologia. Né? Eles já chegam com o pleno emprego. Né? Então, essa é a normalidade deles. Isso. E aí, quando vem uma nova crise... Pós 2015 é que vem o primeiro baque. Exatamente. Mas pós 2015, eles estão ou entrando na faculdade, ou recém entrando, ou no máximo ali na metade do caminho, né? Então... Aí o mindset tem que entender que as empresas não vão assim, adoraria que a empresa tivesse uma horta vertical, um espaço para puff, às vezes ela não vai ter dinheiro. Porque então, exato, mas eu tenho percebido, eu concordo, tá, que essas duas pontas estão conseguindo conversar um pouco mais. E nós temos batalhado para isso, a gente tem aproximado. Perfeito, mas eu ainda acho que a empresa tá mais aberta a entender. Então a gente vê muita empresa, especialmente na área da comunicação, apostando na flexibilidade de horário, apostando no ambiente mais divertido, e não é só a cultura do pop ali, né, que é da legalzice, não, é realmente incorporar isso como uma cultura empresarial. E eu acho que o estudante ainda tá achando que é uma Disneylândia, né? Ele ainda acha que a vida é um morango. Não, mas já equilibrou um pouco mais, viu? Pelo menos lá com os nossos a gente tem conseguido, né? Não posso falar, evidentemente, por toda a academia, mas a gente, com esse trabalho, eu acho que está chegando no equilíbrio. Eu tô um pouquinho mais otimista nesse sentido. Muito bom. Né? Tô um pouquinho mais otimista. Só, vamos, o Pintaúde... Olha aí, vamos lá, Pinta. O Pintaúde tá dizendo aqui, Márcia, tu não vai atrapalhar o convidado. Eu expliquei, inclusive, para o nosso convidado, para o Alessandro, que o Pintaúde, o grande papel do Pintaúde aqui é instalar o caos no nosso programa. E antes do microfone abrir, seu Pinta, eu, inclusive, comentei aqui nos bastidores que hoje seria um programa... de fato, de entrevista e não de galhofa quando o senhor está presente nesta mesa. A Flávia Vaz, né, diz, bem hoje que vim participar, cadê o Roberto Pintaúde? Flávia, querida, fique conosco, o Pintaúde está em Soledade e está ligado na rádio só para incomodar. Na verdade, fica ele aí, faz... Flávia, fica aí, nos prestigia. O Pintaúde está fazendo virtualmente o que ele faz com mais intensidade presencialmente. Deixa eu aproveitar, então, essa brechinha e lembrar que o marketing ou propaganda está no ar por um oferecimento de Ivopens. Eu não vou fazer todo aquele discurso, tá, Jefferson? Por favor, que o Pintaúde sabe fazer como ninguém. Como ninguém. Ivopens, onde a sua obra não pode parar, ela está localizada na Avenida Presidente Roosevelt, 849. E também o Motel Mumbai, na Professor Oscar Pereira, número 1786. E aí, só uma brincadeira para que tu saiba, eu não tenho toda essa
esse humor peculiar, eu diria, que o Pintaúdi tá indo bem. Mas a gente faz uma brincadeira que é o seguinte, o Ivo Pens, a gente chegou a uma conclusão que o Pintaúdi, carinhosamente, ele atribui a ideia a mim, claro, mas o criativo aqui é sempre ele, né? O Ivo Pens, ele constrói felicidade. Né? A gente diz, porque afinal de contas, né? Sem dúvida. Ele é o maior representante de tubos e conexões Tigre. Tá? A pronta entrega, que é bom sempre dizer, né, Pilantra? Foca em mim, Pilantra, faz favor. O Pintaúdi continua comentando. Perfeito. Então, constrói felicidade, né? A sua obra não pode parar. E a gente notou, então, que o Motel Mumbai também constrói felicidade. Então, somos, né, patrocinadores maravilhosos. Ninguém vai para o motel para ser triste, né, Alessandra? Tem muita felicidade no programa. E eu ainda né? complemento que, vez então, ou outra, o Motel Mumbai constrói gente, né? Então aqui é quase uma Disneylândia, né? Porque depois a frase não é uma Disneylândia, agora vão ressignificar o sentido. Para isso ela tem que ser uma Disneylândia. Porque é felicidade e alegria plena, as pessoas né? podem, inclusive, primeiro construir a sua felicidade no motel e, consequência disso, é uma construção de uma vida, né? Bem. Olha só que bonitinho. Agora ficou até filosófico. Viu só? Alessandra, então vamos para um outro lado agora, uma outra atuação muito forte tua esse ano, né? Sim, que é junto à ARP, nossa principal entidade que representa os profissionais da área de propaganda, na diretoria acadêmica, né? É a nova diretoria acadêmica. Vocês têm uns números muito legais, né? Eu quero que tu conte um pouco dessa virada. E também quero que tu conte um pouco da iniciativa de juntar os coordenadores agora há pouco, né? Vocês fizeram uma reunião, enfim. Conta para nossa audiência aí como é que tá essa função. Isso foi muito bacana, assim, né? A gestão atual ali, com a Liana e toda a equipe, identificou algo que, de certa maneira, nos surpreendeu, né? Que a ARP estava ficando um pouco fechada a academia e as jovens. Então, né, então a Liana falou isso numa palestra. Então tinha, se não me engano, um associado com menos de 30 anos em toda a ARP. Meu Deus. Quer dizer, e a ARP tem 60 e... Me fugiu agora alguma 63 anos. 62, 63, tá. Então, a Liana... conversando assim, Alessandro, olha que loucura, eu estou assumindo a presidência, estou entendendo melhor, né, e a gente, né, queria conversar, entender, e a gente está imaginando algumas coisas, né, a gente propôs, olha, né, acho que dá para tentar articular os professores e tal, mas assim, tinha falado com ela num evento muito rapidamente, aquele jeito da Lia, né, super querida e uma grande executiva, sempre, né, fazendo as coisas, chegou e disse, preciso de ti, como assim? Lá que tu falou de aproximar a academia, tu estrutura pra gente uma gestão acadêmica, uma diretoria acadêmica, né? Daí tu topas, daí tu diz assim, poxa, como é que vai dizer não, né, pra arte, né? A gente dá um jeito. Então nós estamos fazendo isso, sendo a primeira gestão acadêmica da ARP e paralela ajudando, porque não há como trabalhar o acadêmico sem o estudante. Então a gente, né, ali a gente tem a Greta Paz como uma grande embaixadora para os Youngs, então a Greta nos auxiliando e toda a equipe dela, colado também na modalidade de estudantes, que hoje tem, paga super pouco, paga R$30 a trimestralidade, quer dizer, poxa, super legal. R$10 não é? Tem acesso a eventos exclusivos, tem descontos em outros eventos, tem networking, né? Então estudantes que estão nos ouvindo, por favor, venham para a ARP, os números subiram muito, então é muito legal. Já pode divulgar em termos de estudantes, como é que estão as... já foi, acho que para perto de 100, já está em muitas dezenas, assim. Né, e era 0, assim, então, quer dizer, é muita gente, é muita gente pensando, eu não recordo agora, depois eu peço socorro pro Germano, para a própria Lia, mas saltou. Professores também, foi para casa das dezenas, né, então, não, assim, quer dizer, eu acho que a gente vira a gestão, talvez na casa das centenas em ambos. Aí nós contatamos todos os coordenadores de curso, né, teve uma universidade que não me respondeu, que eu estou correndo atrás, enfim, mas a gente contatou todo mundo, chamou todo mundo de uma maneira muito legal, os nossos pares responderam, nós temos uma reunião com coordenadores com quase 12 ou 13, né, então praticamente todos os cursos de DPP e de marketing, né, que transita ali na indústria criativa, Porto Alegre e Grande Porto Alegre, né? Estado inteiro. Estado inteiro. Não, a associação é para o Estado, então tá todo mundo nessa. Né? Então a gente conseguiu aproximar, todos foram imediatamente, por uma sugestão nossa, nomeados embaixadores da ARP nas suas academias, então os coordenadores estão devidamente empossados.
falar pela ARP, a buscar pautas para a ARP, né, a atender solicitações, então está muito legal, ou seja, está super descentralizado, que era algo que a gente queria, a gente conversava, né, e a Lia e eu dizemos assim, isso tem que estar muito descentralizado. Então está todo mundo empoderado na academia, o que é muito legal, né? Então essa diretoria acadêmica só é um hub, né? A gente é o hub que está ligando as peças, mas está todo mundo, de certa forma, trabalhando, porque a associação forte ela é importante para todos os profissionais. Né? E a associação está fazendo coisas maravilhosas, a associação apoiando viagens para o SXSW, a associação reformulou todo o salão ARP Night, a associação criou categorias novas, o professor do ano, o Yang do ano, que dialogam exatamente com isso. Né? Como é que não existia um reconhecimento ao jovem profissional, sem tantos jovens profissionais dentro das agências? Quer dizer, nós conseguimos criar esse reconhecimento, né? Foi muito legal. Então a gente reformulou muitas coisas, trabalhando a questão da pluralidade na diretoria da diversidade com o Alessandro lá da Bistrô, meu xará. Então, na minha opinião, é um momento muito rico. E a ideia é justamente que a academia traga esses insumos, e já estão surgindo várias ideias, e que a gente, de uma maneira muito descentralizada, né, e aqui eu mando um abraço para todos os meus colegas coordenadores que estão conosco nessa, e todos nós somos os embaixadores dentro das suas respectivas faculdades, universidades, enfim. Legal. Concordas, Alessandro, que a gente ouve muito a reclamação do mercado, e eu circulo muito pelo mercado, né, em função de questões profissionais, que há um processo de juniorização nas agências de propaganda do nosso mercado. O que, por um lado, poderia ser encarado com muita naturalidade, afinal de contas, a gente está trocando a geração. Sim. E isso vai acontecer a cada, sei lá, 10 anos, pelo menos, 15 anos. É quase que uma reclamação, né? O processo de juniorização está sendo tratado como uma forma pejorativa de tratar o mercado. Claro que eu entendo, a gente também entende que essa reclamação ela vem carregada de uma preocupação de eliminar a senioridade, que é tão importante, ter a experiência, ter a qualidade que a cancha dá para esses profissionais. Claro que sim. Mas a gente ouve como um pesar, assim, tá muito júnior, tá tudo muito júnior. Tá muito júnior? Não tá? Isso é realmente ruim? Ou não, vamos equilibrar? Como é que tu enxergas isso? Eu assim, são duas coisas que eu acho que estão andando em paralelo aí. Primeiro, talvez uma parte do mercado esteja muito júnior mesmo. Que aí, de novo, um pouco do reflexo da crise. Né? Então, lá pelas tantas, houve a necessidade de tirar um sênior por uma questão de custo e distribuir talvez em 2 júniores que custariam juntos um pouco menos, porque é normal que quem tem 23 anos vai receber pós-formado um salário menor do que quem tem 40, porque assim é o mundo, faz parte, desde que o mundo é mundo. Né? Então, há um pouco, na minha opinião, de uma generalização forçada. Que é forçada pela crise. Então, um aspecto é esse. E, por outro lado, o que eu vejo é que quem não está, ou seja, quem conseguiu se segurar e está mesclando equipes, a gente vê coisas maravilhosas. Né? Então, assim, eu não gostaria de colocar todo mundo dentro do mesmo, né, assim, dentro do mesmo espartilho. Eu acho que a gente tem duas coisas aí. Né? Então, algumas que realmente foram forçadas e, na minha opinião, se perde. Acho que também não é nem salutar para o jovem ele começar já tão no front, às vezes, sem ter uma referência, né, sem ter alguém com os ombros largos para segurar o rojão quando der um erro, porque vai dar um erro, todo mundo foi jovem, todo mundo já errou, é normal, é do processo, né? E aí a ansiedade, a expectativa alta para alguém que daqui a pouco está ali no seu 3º, 4º ano, né, de trabalho, talvez não consiga segurar as pontas, mas a que não está sendo forçada, aquela que é uma mescla de equipes, eu vejo várias agências, assim, por exemplo, vários departamentos de marketing, eu tenho visto coisas muito legais. Então eu tenho feedbacks de profissionais da minha geração dizendo, cara, aquele jovem, aquela jovem que tu me mandaste, olha que legal, assumiu tal coisa e consegue equilibrar com a gente numa reunião de diretoria, uma discussão, inclusive a gente já está promovendo, está dando aumento, me manda outro igual. Volta e meia eu recebo um pedido legal, assim. Legal. Então, acho que nós temos duas ondas, né? Uma onda bem equilibrada e uma forçada, infelizmente, pela crise. Né? E, sem dúvida, o ideal é essa do equilíbrio. Eu acho que, dada a dinamicidade hoje da comunicação, da indústria criativa, o ideal é que você tenha no board a maior pluralidade. Eu vou pegar meu xará, o Alessandro lá da Bistrô, né, da diretoria de diversidade da ARP. O ideal é a pluralidade sempre. Né? Claro. Tem uma biografia que eu gosto muito do músico, que lá pelas tantas ele diz o seguinte, nada é mais chato que
jovem que só fala com jovem, católico que só fala com católico, né? E fulano só fala com fulano. Exatamente a mesma coisa. Se o teu board for todo muito parecido, né? Acaba a bolha do Facebook, ela vai pro mundo real. Exatamente. Muito bem observado, Márcia. Aí o teu algoritmo que te limita vai limitar a empresa, né? Então eu tenho ouvido coisas legais, assim, de empresas com agências e players, enfim, com esse equilíbrio, né? Mas também esse equilíbrio, de outra parte, você precisa ter gestores que hoje são gestores mais sêniores que também têm essa abertura. Não são todos, mas os que estão dando e conseguindo levar o equilíbrio, eu acho que é bom para os dois lados. A empresa consegue ter um vigor e, ao mesmo tempo, o jovem tem uma referência de alguém que já teve tanto caminho, tanta circunstância que enfrentou, consegue passar coisas e diretrizes legais para ele também. Perfeito. Mas sem dúvida, também a crise forçou um pouco algum nível de generalização, que é perigoso sempre. Legal. Olha aí, mais ouvintes nossos pedindo pelo Pentaúde. Pentaúde, eu acho que o próximo programa fica só contigo, tá? Eu tô indo embora, eu e as minhas sardas, porque, né, o pessoal... O Ângelo Calabrese diz, cadê o homem bonito, inteligente, que sabe dançar bem? Ângelo, nosso querido Pentaúde, está em soledade e está virtualmente participando, incomodando, interferindo, questionando e fazendo o que ele faz de melhor, que é gerar o caos neste programa. Mas não presencialmente hoje. E o Antônio Borowski dá boa tarde, obrigada, querido, sempre ligado conosco. Inclusive, já me comprometo no ar, recebemos a sua mensagem hoje mesmo. A gente vai entrar em contato contigo. Alessandro, a gente está se encaminhando para o final, passa muito rápido, né? Não, sem dúvida, está ótimo. E a gente poderia passar horas falando sobre isso, porque eu tenho 50 perguntas, como toda jornalista, eu tenho umas 50 perguntas para você. Faltaram só 49. Não, vamos lá. Eu queria que tu dissesse para a nossa audiência, na tua opinião e naquilo que tu vive, a gente, enquanto Coletiva.net, a gente já promoveu algumas discussões, porque a gente entende que o nosso papel para que a nossa contribuição com o mercado é colocar o mercado e a academia para conversar, né? Como eu brinco, eu entrego uma faca para cada um e digo agora você se matem. O que o mercado espera do público novo, né? Do jovem? O que o mercado está esperando deste novo profissional? E o que este novo profissional vai aguardar dentro do que ele almeja para o mercado? Então, o que tu acha entre expectativa e realidade? Assim, o que a gente pode esperar de cada um dos agentes do mercado? Tá. O que eu vejo muito assim do mercado é assim, a expectativa de que o jovem vai resolver os problemas todos ligados à tecnologia e digital. Ou seja, assim, ele vai saber antes qual é o próximo site de rede social, ele vai saber antes como fazer uma mineração de dados no Big Data. Assim, é muito evidente para a gente essa expectativa aliada, né, a já vir com uma vibe mais resiliente, focada em estratégia. Assim, assim, o mercado quer, assim, eu diria o tripé tecnologia, resiliência e estratégia. Assim, para nós é muito nítido, assim, se eu pegar lá os pedidos de vaga que chegam, os auxílios, os feedbacks, então a gente tenta formar com essa capacidade, né, de mundo digital, resiliência para entender que a vida não é Disneylândia. Perfeito. E capacidade estratégica, as empresas têm que ficar de pé. E sabendo que essa resiliência ela não é um sinônimo de humilhação, né? Claro ela não pode ser um sinônimo de que a gente precisa engolir sapo todos os dias, o tempo todo, não é isso. Isso não dá direito aos gestores mais sêniores de humilhar, pisar e etc. Não é isso. Resiliência tem outro significado, né? De conseguir lidar com as questões adversidades. adequadas e com as adversidades, com as frustrações de uma maneira positiva, e se a maneira positiva for não fecha comigo, vamos embora, sai, levanta, como qualquer contrato pode ser quebrado. Como qualquer sênior faria, não é por ser júnior, né? Exatamente, como qualquer parte, contratos podem ser rompidos a qualquer momento, né? Respeitando evidentemente as cláusulas legais, então nesse sentido, sem dúvida, né? Então a gente percebe isso. E do jovem, o que a gente vê do outro lado? Na verdade, ele espera hoje muito a questão do propósito. Eu quero entender o que essa empresa realmente faz, como ela atua, se dialoga com os meus valores pessoais. É muito bacana essa coisa mais holística, sabe? Perfeito. Da moçada, né? De entender, assim, quer dizer, nos âmbitos mais abertos, assim, espirituais, conceituais, responsabilidade social, certo? Se enquadra com o jovem. A gente percebe, eu diria, uma maturidade, né? Pensando lá no Kotler, né? Sir Philip Kotler, né? O nosso deus no marketing, né? O nosso deus, quando ele fez o marketing para o século XX, ele já falava isso, né? Nas empresas holísticas e tal. E assim, acho que de uma maneira bem visionária, como sempre Kotler foi, é impressionante como realmente parece que estava lendo a geração que estava vendo. Realmente a gente nota isso. Então eu acho que esse é o casamento ideal, né? O jovem que acha uma empresa que tem os valores adequados, né? Que convergem aos seus valores,
E as empresas, quando conseguem pegar um jovem com uma maturidade bacana, com uma visão estratégica e com uma capacidade, né, de entender ambiente digital, aí, em geral... Aí dá casamento, aí dá match. Dá match, dá rápida ascensão profissional, digo rápida mesmo, assim, às vezes até meteórica, que você vê que ambos... É que aí quando todo mundo trabalha feliz, em geral, as coisas fluem, né? A coisa da expectativa. Então, resumidamente, é mais ou menos assim que eu enxergo. Legal. E eu quero, então, como última... lembrando, desculpa, gente. Eu também tenho um recadinho no fim. O Pilantra lembrou muito bem. Alô, Pintaúde, o senhor fugiu de novo de dançar ao vivo. Porque o Pintaúde, Alessandra, ele diz para toda a nossa audiência que ele é um homem bonito e inteligente que dança bem. Então, ele foi desafiado por duas ouvintes. Oi? Não vamos esquecer, ele foi desafiado e ele prometeu que ele dançaria, então. Então, no próximo, eu estarei do outro lado lá da câmera. Exatamente. E cobrando que ele dance neste programa. Então, eu farei questão de me juntar a essa tropa para, né? Vamos lá. Para finalizar, então, Alessandro, a gente fez agora, enquanto revista Tendências Comunicação, que a gente produz todo ano, a gente fez uma pauta que a gente desenrolou que falava sobre o fim da personificação do legado. Vamos traduzir. Eu, tu e muitos outros da nossa geração, a gente ouviu muito, especialmente no mercado da propaganda, essa adoração a alguns nomes, né? Eu quero ser o Nisa Guanais, né? Eu quero ser Beto Calage, eu quero ser João Sati, eu quero ser Fernando Picoral, enfim, Mauro Dorfman, esses grandes nomes do nosso mercado gaúcho, com exceção do Nisa Guanais, né? Que é nacional. Mas assim, e eu lembrei disso em função do que tu dissesse muito, que o jovem está procurando o propósito, né? Isso. Então, ele está muito... E a gente viu nessa matéria que ele está muito mais preocupado num legado de atitude, de postura, de valores, do que necessariamente algo ligado a nomes. Tu também sentes isso na academia? Eu acho que a tua síntese é excelente, é exatamente isso, né? Ele está olhando mais para atitudes e menos para o personalismo, digamos assim. Não precisa que esses nomes são pessoas... Né, não são dispensáveis, não são dispensáveis. Mas aí tem o equilíbrio, que é aquilo que eu tenho falado muito para eles. Também eu acho importante, quando você começa, que você tenha alguns alvos, no sentido positivo da palavra. Claro. Poxa, né, se você quer tal área e aquele profissional faz tão bem essa coisa em tal área, observa os passos dele. Então... nomes que inspirem. Nomes que inspirem, exatamente. Então, às vezes, estão mais olhando para atitudes e menos para nomes. Eu sempre digo que tem que equilibrar. Olhem para as atitudes, mas também vejam qual foi a trajetória. Se aquele profissional faz tão bem aquela atividade, aquela função, enfim, é porque alguma coisa ele fez para chegar lá. Claro. E às vezes tem ali caminhos e é um aprendizado. Isso é um princípio da educação, né? Você olhar boas práticas, né? Perfeito. Então a gente tem também trabalhado nesse sentido. Posso só pegar um ganchinho de 1 minuto no fim? Pode, claro. Deixa eu aproveitar aqui que certamente temos colegas, professores e alunos ouvindo, né? A ARP, nossa querida Associação Rio Grande de Propaganda. Vou te dar em primeira mão, a gente não falou isso. Olha aí, olha espera aí que eu vou ligar para a redação da coletiva, só um momentinho. Olha o furo, bota a coletiva aí. A gente está tirando do forno uma premiação universitária, tá? Voltada a estudantes, tá? Então a gente está formatando. A gente tem alguma coisa no Congresso Brasileiro de Comunicação, Festival Mundial de Gramado, ali com a LAP, que faz muito bem, mas nós estamos trabalhando para que a ARP também tenha dela. Olha! Com uma premiação que vai ser um pouco diferente. Daí eu vou deixar... olha o teaser, deixa todo mundo curioso, meu Deus. A jornalista vai querer arrancar mas de mim aqui, evidente, mas não vai. Não, daqui 5 minutos tem um repórter no teu pé, Alessandra, te prepara. Não pode arrancar, mas a gente quer divulgar, provavelmente a gente vai lançar em julho. Então, falta pouco. Pouco mais de 30 dias a gente deve lançar. A gente está fechando todas as pontas e vai ser muito bacana. Então, e vai ser voltado para a propaganda, não é para a comunicação como um todo. Para propaganda. Vamos começar em função da ARP, né? A gente vai começar pela propaganda, né? Então, atenção, estudantes, associem-se ou mantenham-se sócios, que vai ter mais uma questão exclusiva para vocês no segundo semestre. Muito e as academias todas, os nossos embaixadores, os coordenadores, né, meus colegas embaixadores. Eles já estão sabendo? Eles estão. Então já sei que eles estão sabendo a lógica, os detalhes a gente está guardando
Porque Aí, ó, senão se o não Alessandro vai me arrancar segredos laterais com os já meus colegas. sabemos a quem recorrer. Nós vamos lançar em julho e se tudo correr bem em julho, a gente tá trabalhando com essa data, mas eu acho que vai ser algo bacana, algo que era necessário. Muito E a bom. ARP está Esse rejuvenescendo. reconhecimento, A ARP está excelente. rejuvenescendo, a ARP está com esse olhar plural, então a gente nada mais correto e coerente que a gente junte isso. Tá? Está sendo feito trabalho em muitas mãos aí para que a gente Porque o coloque Salão da isso. Propaganda não contempla estudante, né? Agora Agora contempla o contempla Yang, né? Exato. E exatamente foi essa a nossa sugestão. Muito bom. O Yang pode ter até 28, pelo que eu lembro do regulamento, 29, 28, agora não recordo de cabeça, estou sem o regulamento na minha frente, né? Mas o Yang, por exemplo, possibilita que alguém que está trabalhando há 5, 6 anos como profissional concorra com aluno de 4º semestre. É injusto. É injusto, em tese, claro. não é que é justo, nós já demos um primeiro passo, não estou criticando o que a gente fez no passado. Não, sem dúvida, claro, Nós claro, demos o claro. primeiro passo, o que nós vamos fazer nesse ano provavelmente é dar o segundo. Legal, Ou olha seja, aí, ó. estamos trabalhando, pessoal. Perfeito. Para aqueles que ainda não nos seguem nas demais redes sociais, nos demais canais e plataformas, para seguir no Instagram e no Twitter, Rádio Web, @RádioWebEO, nossa página no Facebook, facebook.com/RádioWebEO. Nosso aplicativo está disponível no Play Store. O nosso site é o www.radiowebeo.com e também temos o nosso canal no YouTube, que pode ser conferido. Foi, deu, acabou, pilantra, estouramos o tempo, para variar. Vamos lá, deixar um abraço, um super abraço para o nosso causador do caos oficial, Roberto Pintaúdi, que está em Soledade. Hoje é quinta-feira, né? Não estou perdida, senão ó, o Jefferson me olha torto, porque eu às vezes anuncio o próximo programa errado. Não. Esse foi mais um Marketing e ou Propaganda. Fiquem agora com Confraria Pet. Tchau, tchau.